Primeiramente, boa tarde a todo mundo que está aqui com a gente. Estamos envoltos de muitos artistas aqui da região, gente da música, da arte gráfica, do teatro, da dança. E agora, com muito prazer, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa próxima roda de conversa, que o tema é Espaços Culturais como Catalisadores de Criatividade e Talentos Regionais. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou muito nervoso de estar assumindo esse papel. Eu não tenho... Estou acostumada a tocar e não a falar tanto, mas eu vou estar aqui com vocês, vamos conversar bastante, e tenho muitas dúvidas, tanto minha quanto de vocês, para a gente tirar aqui, tá bom? Eu vou começar a nossa conversa chamando os nossos participantes. O primeiro que eu quero convidar é o Fábio Fernandes. O Fábio Fernandes, que é produtor de eventos há mais de 10 anos, com atuação destacada no cenário cultural e de entretenimento no interior do Rio de Janeiro. Fundador da Fluxo Entretenimento, é responsável pela criação, curadoria e produção de shows, festas e experiências que conectam arte, música e diversidade. Com uma trajetória marcada pela inovação e pelo cuidado com o público, Fábio é reconhecido por transformar ideias e vivências inesquecíveis. Muito obrigado por estar aqui, viu, amigo? Eu que agradeço. O próximo participante que eu quero convidar é o Lucas Cucazzi. Lucas Cucazzi é analista de cultura do Sesc de Barra Mansa e entusiasta da nova música brasileira. Já produziu apresentações de artistas consagrados da cena nacional, além de atuar como curador e avaliador de editais culturais. Sua trajetória inclui projetos da área do teatro, das artes visuais e literatura, incluindo a Feira Internacional de Literatura de Paraty. Na região, ele já apresentou DJ sets baseado em suas pesquisas sobre brasilidades e artistas, e, além disso, atuou como ator também. É um dos fundadores do coletivo Sala Preta e assinou os figurinos da banda Quarto do L. Eu vou ficar dançando com esse microfone aqui agora. O nosso próximo participante que eu quero convidar é o Vitor Norá. Vitor Norá, que começou sua trajetória na música em 2019, fazendo voz e violão em bares. Formou sua primeira banda em 2010, Samba Rock Club, com quem circulou fazendo shows durante 1 ano e meio. Em 2012, integrou sua segunda banda, chamada Café Balanço. Em 2014, começou a se envolver com produção cultural, trabalhando inicialmente na Mega Entretenimento, e posteriormente fundando a Antenado Produções Musicais, que, enquanto produtora, foi responsável pela execução de shows como da banda Amplexus, no circuito do Sesc, e do artista Black Alien, em Volta Redonda, em 2015. Vitor Norá tem uma trajetória bem extensa dentro da noite de Volta Redonda. Já trabalhou com Dupla Fina, Ingá, e Vitor Norá e os Aquarianos, enquanto, paralelamente, seguia com o projeto e os projetos da Antenado. Tá? Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Vamos iniciar a nossa roda de conversa. O Alan, que iria participar com a gente aqui, infelizmente não pôde estar, mas quero agradecer ele também, já agradeci que ele já foi, mas quero agradecer ele como um dos participantes do Centro Cultural de Volta Redonda, da Fundação CSN. Mas aqui a gente vai conversar muito sobre a nossa trajetória como Portas Abertas. E eu faço parte disso aqui dentro da cena da região, para eu contextualizar isso para vocês, como que as Portas Abertas é muito importante, foi muito importante para mim na minha trajetória como artista. Eu tenho que dizer que eu fui uma criança viada que cresceu dentro de uma igreja, de uma religião que privava eu ser da forma como eu sempre me enxerguei ser. E, ao mesmo tempo, dentro disso, eu também sempre tive os meus dons artísticos, sempre tive as minhas aspirações. Eu subia na cadeira para poder imitar a Rose do Titanic, para
né, com os bracinhos abertos e cantando Celine Dion desde pequeno. Então, quando eu assumi a coragem de poder seguir a minha vida com o propósito do meu coração, do que batia no meu peito, foi quando eu comecei a buscar mais ainda aprimorar a arte que tem dentro de mim. E, com isso, eu iniciei no teatro. A Estael, que estava aqui também, ela faz parte do GACEMS. Iniciei no teatro, que me ajudou muito com essa... Me ajudou mais ou menos, porque hoje eu estou nervoso, tá? Mas me ajudou um pouco a lidar com essa questão de estar com o público, de me apresentar, de estar no centro das atenções. Uma coisa que eu tinha em comparação à igreja é que eu subia no palco da igreja, mas para ler a Bíblia. E depois de um certo momento eu subi no palco para poder expressar a minha arte, expressar o meu dom artístico. E a partir daquilo ali eu entendi como que a arte ela tinha um potencial na minha vida e tem um potencial na minha vida. Eu tenho referências dentro da minha própria casa, da minha mãe ser pianista, desenhista e etc. E numa reflexão e num espaço que eu tive aberto para poder expressar mais ainda a minha arte, eu decidi ser DJ. Mas não foi uma decisão que pintou assim do nada. Na verdade, eu bati a carteirinha no AUE. E de tanto eu ir, eu acho que essa experiência ela foi me criando uma ideia do que a noite precisa, de como que a noite se move, do que as pessoas querem escutar, o que faz as pessoas dançarem, etc. E, de certa forma, todas as pessoas que estão aqui comigo agora, elas se conectam comigo. O Vitor Norá, por exemplo, porque sabe como é trabalhar como artista independente na noite. O Fábio, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade me deu essa porta aberta, né, para poder expressar minha arte como DJ Genestra, aqui em Volta Redonda. E o Lucas, que por meio do Fábio, numa das ações do Fábio, que foi o show da Glória Groove, foi o primeiro momento em que eu tive uma prospecção artística maior, que foi uma apresentação que eu fiz para abrir o show da Glória Groove, com o projeto Genestra 2000, que foi um projeto em que eu celebrei os funks dos anos 2000 e levei essa atmosfera para o palco. Com esse projeto, eu me inscrevi numa roda de conversa do Sesc de Barra Mansa, com a ajuda do Lucas, que está aqui. E, com isso, eu fiz uma apresentação em Itaipava, como é que é o nome? Festival de Inverno, no Sesc de Inverno, em Itaipava, em Petrópolis, onde eu tive a oportunidade de, com esse projeto, levar esse projeto para Petrópolis, num palco gigantesco, que eu nunca imaginei que eu estaria... Na verdade, eu imaginei sim, que eu adoro isso. Mas levei esse projeto e consegui apresentar esse projeto para um público que não conhecia o meu trabalho, e, além disso, abrindo o show de nada mais, nada menos que Alcione. Então, eu tenho muito orgulho de todos vocês que estão aqui, tá? Eu quero passar a palavra para cada um poder falar um pouco de como que é o trabalho. Eu quero também indicar, para a gente ser um pouco breve, porque eu tenho algumas questões, tanto minhas quanto do público que está aqui presente, e a Liz não está aqui, né? Depois eu vou pedir para a Liz passar, selecionando as perguntas que alguém quiser fazer aqui, que estejam com dúvida, tá bom? Passar para o Fábio. Eu tenho meu próprio microfone. Desculpa. Porra. Gente, primeiramente, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre muito importante a gente se colocar à disposição para aprender, porque é bizarro como quando a gente acha que a gente sabe de tudo, sempre vem uma coisa nova, e eu acho que a cultura é isso, a cultura fez isso com a minha vida. Eu cresci dentro de um espaço cultural sem saber. Meu pai, ele é dono do AUE, e eu aprendi muitas coisas ali dentro que eu não fazia ideia, e de alguma forma acabei transmitindo isso para outras pessoas também, né? Me conectando com outras pessoas também. E, enfim, eu me formei em publicidade e propaganda, e quando eu comecei a trabalhar no AUE, aconteceu muito involuntário. Foi como você falou, a gente frequenta tanto, e quando a gente vê, a gente está fazendo, a gente se apaixona pelaquilo. E, ai, como é difícil se apaixonar pela arte. Porque
É muito difícil, é muito difícil. E se você não tem amor pelo que você faz, você desiste, você não continua. Porque são tantas barreiras, são tantos empecilhos. E quando você vê, você já está muito envolvido e não dá mais para voltar atrás. Você fala, meu Deus, e agora? E isso cria coisas não só na minha vida, mas como na vida das pessoas. Quando você tem um espaço, aquilo vira palco para muitos acontecimentos, né? Então, eu tenho certeza que muitas pessoas ali se descobriram, se beijaram, se conheceram, brigaram. E o espaço cultural, ele vira isso, ele vira a nossa vivência, ele vira vivência tanto para a vida quanto para a arte. Então, quando eu convidei você, não sei, nem lembro como foi, o que aconteceu de você tocar lá, mas eu acho que ninguém escolhe ser artista, né? A arte, ela transborda no nosso corpo e quando vê a gente está passando isso para outras pessoas também. Então, eu fico muito feliz de não ser artista, mas ser um canalizador dessa arte, sabe, de alguma forma. Então, eu acho que é isso. É sempre incrível lidar com artistas e tá aprendendo e ser, de alguma forma, um canal para que isso chegue cada vez em mais pessoas. E, Fábio, fala pra gente também como que é o seu trabalho atual hoje em dia. Como que você tem atuado hoje aqui para a nossa região, como produtor cultural também? Então, o meu trabalho no Away acabou ficando um pouco limitado, né? Eu queria fazer... ainda que eu acredito que eu tenha conseguido conquistar muitas coisas, né, com o Away, com o público LGBTQIA+, aqui em Volta Redonda, a cultura é muito limitada, né? Então, eu senti carência nisso e decidi abrir o meu próprio negócio para justamente expandir essas experiências, né? Então, a minha intenção é, de fato, criar experiências, criar coisas inesquecíveis na vida das pessoas. E acho que o meu trabalho hoje é isso. Eu estou tentando fazer algo maior. Muito bom mesmo. E agora você, amigo, conta pra gente como que é o seu trabalho atualmente e como que você enxerga esse seu papel de poder estar abrindo portas para outros artistas também. Primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Agradecer o convite, estar aqui. Como o Genestra falou também, nossos trabalhos aqui já passaram um pelo outro. Até o Alan, que não pôde aqui, foi meu aluno quando ele tinha 6 anos de idade, eu estava super feliz com isso. E aí, o meu trabalho, né? Eu trabalho numa instituição privada, mas o meu envolvimento com a arte, com a cultura, vem desde sempre, eu posso dizer assim. Ontem eu ainda estava fazendo as contas, e faz 31 anos que eu pisei no palco pela primeira vez. E aí, assim, acho que quando a gente pensa nesses espaços como catalisadores de criatividade e tal, foi a primeira coisa que eu pensei quando a Liz me convidou, assim, da gente fazer uma reflexão sobre as possibilidades dos espaços e como é o nosso papel como sociedade, como artista, de público nesses espaços. Eu digo isso para a gente ter uma história aqui na cidade de vários lugares interessantes que não existem mais. E qual é a nossa responsabilidade sobre isso? Sobre ser um público. Se a gente tem um espaço que promove a arte, promove cultura, e a gente é artista, e a gente quer estar naquele palco, a gente precisa estar de público. A gente precisa de fortalecer os lugares, a gente precisa de fortalecer os eventos, a gente precisa de fortalecer os espaços. Não adianta eu sonhar em estar num lugar como artista, como o Fábio disse que não é artista. Hoje também eu não me considero mais um artista, porque eu mudei de lado, apesar da minha trajetória lá, de ter começado no teatro e tudo. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso, como a gente, como sociedade e artistas, como a gente fortalece o público, sendo o público desses espaços. Esses espaços, a maioria das vezes, eu sei que o consumo de arte e cultura no Brasil não é fácil, não é barato. Alguns espaços são, outros não, porque precisam de se manter também. Não vou entrar nesse mérito, né? Mas a gente precisa
A gente precisa de ser público nesses espaços, que a gente consiga garantir o acesso das outras pessoas e nosso, como assim, esses espaços que abrem as portas para a criatividade, como eles são importantes para a nossa formação cultural, para o nosso senso crítico, não só o nosso como artista, mas também de crianças, de jovens e tal. Então, o meu trabalho vai muito de encontro com isso, né? Apesar de ser uma instituição privada, é uma instituição que trabalha com social, então a gente promove esse tipo de acesso à cultura de forma mais barata ou até mesmo gratuita. E o meu papel ali, acho que é esse, né? De pensar não só em mim, mas no público, né? É interessante a gente, como você falou aí no início, né? Do edital de cultura, a gente tem editais de cultura. Acho, na verdade, que eu queria pensar, quando a gente pensa sobre o espaço para os talentos regionais também, eu acho que eu jogo um pouco a pergunta também para o público e para os artistas da cidade, do tipo de entender aonde o seu trabalho cabe e aonde você quer chegar com o seu trabalho. Porque é muito ruim, mas eu vou falar, porque assim, às vezes a gente fica no âmbito só do ninguém me chama. Mas o que é o seu trabalho? O seu trabalho é visto? O seu trabalho está sendo produzido? Você dá chance para o seu trabalho acontecer? Você está em espaços como esse, debatendo sobre o seu trabalho? Sabe, tipo, às vezes, eu acompanho já o Fábio há muito tempo, Vitor, todo mundo. Às vezes a gente abre uma rede social e ali tem tanta opinião, mas assim, não existe uma presença. Sabe, tipo assim, ninguém quer fortalecer o rolê do outro. A gente mora numa cidade do interior. O Anderson Souza estava aqui, o secretário de Cultura, falando de como Volta Redonda é potente. E a gente foi formado por uma usina. E hoje a gente está aqui discutindo cultura. A gente não está falando sobre CSN aqui dentro. A gente está falando sobre a nossa produção artística e cultural. Isso faz parte da nossa identidade. E é muito forte. A gente precisa de se abraçar, não no sentido de amar o trabalho um do outro, até porque a gente precisa estar sempre ligado sobre as fragilidades dos nossos trabalhos. A gente precisa de ir no espaço do outro para entender como que o Fábio faz aquela organização de fila. Porque eu faço de outro jeito, de repente o jeito dele funciona mais do que o meu. Eu preciso de estar lá, eu preciso de estar no Antenado. Estou devendo ir no Jazz Afio, que eu nunca fui. Mas a gente precisa de estar nos outros lugares para entender, senão fica esse lugar do lenga-lenga, sabe? Da vitimização. A gente tem força. A gente precisa concentrar nossos trabalhos. A gente precisa dessa frequência, dessa visita um no outro, sabe? Eu acho muito importante espaços como esse, da gente estar conversando e debatendo. Acho que vai ser muito legal poder abrir para as outras pessoas falarem também. Mas eu acho que o principal é a gente pensar sobre o nosso papel social também. Sabe, eu acredito muito que algumas ferramentas sociais, como cultura, o esporte, a educação, são capazes de transformar algumas coisas. E quando a gente tem espaços abertos para apreciação, é importante a gente estar. Eu acho que, desde que a Liz me chamou, acho que foi a principal coisa que eu pensei foi isso, do tipo, qual é o nosso papel como público dos lugares? Sabe? A gente, volto a dizer, a gente está numa cidade fundada por uma usina, mas não foi só isso. A gente não pode esquecer de quem veio antes. Stael estava aqui, Bernardo Maurício já morreu, mas uma grande pessoa do teatro da cidade. A gente mora numa cidade que teve o ECFA, teve a banda Guza, uma banda que fazia som com metal produzido na CSN. Sabe, tipo, tinha um espaço cultural, a gente tinha Toca da Arigó. E aí, onde está o nosso papel como público desses lugares não existirem mais? Até onde a gente pode influenciar e intervir em histórias de espaços culturais? Muito bom, amigo, muito bom mesmo. A gente tem igual você mesmo falou, a gente tem tudo. A gente tem a faca, o queijo, o presunto, o pão. A gente tem tudo na nossa mão, né? E tem as pessoas que abraçam também, graças a Deus, graças ao movimento mesmo. Mas também é muito importante a gente também entender essa conexão entre os produtores culturais e os artistas, e o que os artistas esperam, o que eles entendem como a própria arte, né?
E você, Vitor, conta pra gente como que é um pouco da sua trajetória como artista que começou na noite e como que surgiu o projeto Antenado. Boa tarde aí a todos. É uma honra estar aqui. Agradecer o convite aí, Elis. Então, cara, eu também estou me afastando um pouco da arte, assim, cada vez mais. Mas o que me trouxe aqui, que está aqui nesse lugar, é Antenado mesmo, né? Foi esse processo que a gente começou. E começou, de certa forma, como uma produtora cultural, assim. A ideia era pegar os projetos, botar para frente os projetos dos amigos, da Amplexos, da galera que estava mais próxima, produzindo, assim. E aí acabou que a galera tinha um estúdio, né? O Guga, o Tolém, Marché. E quando eles estavam saindo do estúdio, eu vi a possibilidade também de pegar o espaço e dar continuidade, assim. Não imaginava que fosse para esse lado, assim. Foi até uma demanda mesmo, sabe? A galera, eu acho que o Lucas estava falando, o Fábio também, sobre fazer cultura, e tem uma especificidade de fazer cultura no interior, né, cara? É totalmente diferente. Você pega assim, um panorama do interior, da capital, é completamente diferente como funciona tudo. E, de certa forma, tem uma coisa também, cara, que eu acho que nessa parada dos espaços que fecharam, né? A coisa tem uma dificuldade de crescimento também, assim. Eu tô caminhando, né? A gente está começando, assim, tá engatinhando, na verdade. E eu sinto que quando às vezes a parada dá um passo e aí tem que aumentar o ingresso, tem que subir o preço, sabe? Para dar conta de pagar as coisas, a gente sabe como é que é. E a galera tem uma coisa para pagar às vezes, sabe? É difícil mesmo, fica mais caro, tanta coisa para a gente dar conta de pagar e ainda ter que, né, sabe, investir nessas coisas, enfim. E eu sinto que tem essa dificuldade, mas respondendo a sua pergunta, assim, a Antenado começou como uma produtora, acabou virando um espaço físico quando surgiu a possibilidade do estúdio, e aí a coisa foi caminhando para esse lugar, assim, até uma demanda do público mesmo, assim, cara, pô, faz mais isso, a gente fez aí, pô, faz mais. E a gente está nesse processo, a gente ainda é pequeno, eu acho que tem esse valor de ser um espaço pequeno, de certa forma, para você encher o espaço, fica mais fácil, um espaço maior, já demanda mais gente com poder aquisitivo para chegar, pagar a entrada, pagar os artistas que estão... Os funcionários. Os funcionários, é caro, né? E, assim, isso é uma perspectiva que eu estou tendo agora, cara, assim, inicial, entendeu? Eu tô olhando, assim, falando, cara, trabalhar com cultura e ser, assim, tá na frente de um espaço que representa isso, assim, tem essa dificuldade, assim, inicial que eu já percebo. Entendeu? Você já entende como que a Antenado ela tem esse papel hoje em dia para a cultura, assim, dentro dessa necessidade, sabe, das pessoas de terem um local como a Saudades Toca da Arigó, Saudades, muitos outros lugares que acabou fechando, mas você entende isso, você já enxerga totalmente assim? Como que é essa necessidade? Então, é uma coisa que é quase imposta. Assim, a galera fala muito do ECFA lá, tipo, a galera que vai assim, fala, caracas, que me lembra o ECFA, me lembra a Toca da Arigó, de alguma forma, sabe? Só que é isso, né, cara? A gente foi vendo as coisas indo e a gente vai tem como referência essas situações para a gente tentar ver o que a gente pode fazer agora, de que forma, mas eu acho que o que o Lucas trouxe é muito importante, o papel de todo mundo, né? Não só de quem está gerindo a parada, o papel de quem vai fortalecer, ter essa consciência de que, cara, a gente está construindo uma coisa, lutar contra um monte de coisas também, né? Então, qualquer ajuda é bem-vinda, assim, né? Aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu quero perguntar como que vocês enxergam o espaço cultural como não só um lugar, não é só um espaço, não é só um espaço físico, mas sim um lugar que vira um lugar de encontro, um lugar que as pessoas vão lá para ver os amigos, para se divertir. Como que vocês enxergam isso? Então, o que eu estou te falando, o espaço pode até ser seu, só que as histórias que vão acontecer ali não são só suas, sabe? Isso transborda,
Porque, eu tô falando, quando você coloca você que é um DJ sabe disso, você não toca pra você não toca as suas músicas favoritas, sabe? Você tá ali eu gosto sempre de falar isso, né? Porque quando você faz uma festa, pode acabar a bebida, a festa continua, pode não ter ventilador, enfim, só uma coisa faz a festa parar, não ter música. Quando a música acaba, quando o som para, a festa acaba. Então, assim, e quando você está tocando, quando a festa está acontecendo, por mais que você tenha 1 milhão de seguranças ou 1 milhão de funcionários, você não consegue prever o que vai acontecer ali dentro. A emoção que você vai passar para as pessoas, né? E o que aquilo vai virar, foi o que eu falei, vira briga, vira casamento, vira filho. Então, assim, o espaço vai além mesmo. E vocês? Eu acho que vou nessa ideia aí do Fábio também, dessa coisa do encontro, assim. Eu tenho o privilégio, como disse, né, de trabalhar num espaço que consegue ter verba e tudo. E uma das coisas que eu acho muito bonita, uma das coisas que eu acho sempre muito surpreendente é tipo o encontro do público com o artista. A gente já sabe que a galera é fã, né? Tipo, tem uma galera que é super fã de algum artista e tal. Mas quando a gente vê a emoção do artista recebendo aquele público e o fato da gente ser do interior, às vezes é muito maneiro. Tipo assim, a pessoa fala assim, não sabia que eles sabiam cantar minha música. Aí eu falei, oi, gente, vocês acham que a gente tá o quê? No meio da selva? O Spotify chegou, sabe? Mas assim, é num lugar muito inocente também. Fiz essa brincadeira, mas é um lugar muito inocente, assim. De artistas menores, principalmente, né? De chegar e... A gente teve, tipo, quando a gente fez Carol com K, ela ficou muito emocionada. O Thiago York saiu do palco chorando muito. Então, o espaço como esse lugar do encontro, dessa magia, mas ainda reforço a importância desses lugares como numa formação social e uma formação moral, assim. Não estou falando moral e bons costumes, mas eu estou dizendo no sentido de... uma das coisas que eu acho muito bonita, que eu acho interessantíssimo, é quando a gente pega as crianças. Todo domingo a gente tem espetáculo lá, tipo música, dança, teatro e tal. Como a gente começa a perceber o senso crítico das crianças. Tipo assim, a peça às vezes tem um negocinho que eles acham chato, aí eles saem. Mas ao mesmo tempo, tem peça que tem uma fila gigantesca e as crianças estão assim, atentíssimas a tudo aquilo. Então, tipo, essa formação de plateia me encanta muito no espaço cultural, principalmente das crianças. Assim, elas são muito sinceronas, né? Então, assim, a coisa tem que ser muito boa para eles ficarem ali. E aí, agora, né, já tem 11 anos que eu trabalho lá no Sesc, eu já tenho acompanhado isso, né? Acompanhado quem era criança e hoje é adolescente, quem era adolescente já é adulto e que ainda frequenta ali. Então, o espaço cultural, fora do espaço físico, me encanta nesse lugar também, de encantar as pessoas. Ai, que fofo! Muito bom. E, Vitor, você que comentou, né, que a Antenado acabou sendo Antenado por conta do público, né? Mais ainda por conta do público. Me conta como que você vê, né, a Antenado sendo um ponto de encontro, um lugar que tem portas abertas para artistas e para o público mesmo que está ali querendo consumir a arte. É isso, eu fico feliz, assim, porque eu acho que é uma demanda minha também, entendeu? Assim, eu acho que eu também sinto falta disso aqui na cidade, assim. Eu acho que, independente do espaço, isso existe, né? Tá existindo sempre. E o espaço, ele, de certa forma, ele centraliza, né? Ele faz as pessoas se encontrarem ali, as pessoas que estão interessadas nisso, né? Em compartilhar as suas produções a partir da cultura mesmo, da cultura da vivência, da paisagem, da rotina, né, que a gente compartilha também, né, fora daqueles espaços ali, fora do Sesc, fora do AUE, da Antenado mesmo, né, a gente vive e respira, literalmente respira o ar aqui de Volta Redonda. E ali a gente está meio que, de alguma forma, abstraindo assim, tudo e, né, compartilhando as nossas experiências ali. Eu acho que é importantíssimo, cara. É o que você falou.
A Antenado, ela é isso, a galera chegou assim, falou assim, cara, vocês precisam fazer isso, a gente precisa disso aqui. E aí a gente está indo assim, né, conforme possível. Assim, é isso. Eu particularmente gosto muito de lá e gosto muito também por conta da sensação de pertencer, sabe? De estar num ambiente em que eu sei que eu vou encontrar pessoas que, de certa forma, se comunicam ou que tenham visões parecidas com a minha. Não precisa necessariamente de ser, mas estar ali por um propósito de estar querendo fazer o rolê acontecer, o rolê movimentar. Isso é muito importante. Tanto quanto o AUE também. O AUE sempre foi esse espaço para muitas pessoas aqui. E acaba que atrai uns curiosos assim também de outras visões, outros pensamentos que chegam lá e acabam, né, de alguma forma também tendo acesso a outro pensamento, enfim. Sim. E assim, eu acho que o pertencer mesmo é muito importante. Um lugar que a gente se reconhece como pessoa. Como eu disse, o AUE ele teve esse papel não só para o público LGBT, mas para o público que é alternativo, para o público que quer só curtir uma música, que quer sair um pouco de um ambiente um pouco opressor e tal, que, querendo ou não, faz parte não só daqui, mas, né, do mundo. E também, dentro do que você falou, a questão da gente olhar para os artistas que tem aqui dentro, olhar para os espaços que a gente tem aqui na nossa região, em vez de olhar sempre para fora, porque eu acho que a gente tem essa tendência do interior de estar sempre olhando para a capital, para São Paulo, para o Rio, que tudo bem, você pode fazer mais barulho lá, mas eu acho que dá para fazer mais barulho aqui também, e quanto mais alto esse barulho estiver sendo feito... E, de certa forma, a gente compete também com essa galera, cara, porque o que eu falei da questão do valor do ingresso e tudo, assim, todo mundo aqui sai, vai para outras cidades e às vezes até guarda um dinheiro para isso, né, para sair em São Paulo, sair no Rio, em BH, sei lá, em lugares que são teoricamente perto, né, pela localização de Volta Redonda. Então, assim, de certa forma a gente também compete com isso, assim, né, é difícil. Sim, exatamente. E dentro disso que a gente está conversando, como que a gente fortalece esses laços entre os artistas e os produtores, né? Como você mesmo disse, às vezes o artista está procurando um local, mas será que é o quê? É o artista chegando no produtor e eu faço isso, isso, isso. Como que vocês enxergam né, estreitar esses laços entre o artista e o produtor cultural? Ai, que pergunta difícil. É bafo, né? É bafo. Porra. Eu tô falando, a arte, cara, ela transborda, entendeu? Não tem como. Eu tô falando, você não escolhe ser artista. Ninguém escolhe ser artista. Porra, é uma vida sofrida, assim, não, cara, falando sério, assim, o artista sofre muito, principalmente o artista do interior, por causa dessa questão das oportunidades, né? Às vezes eu tenho, tipo, cara, eu recebo mensagem de 1 milhão de pessoas me pedindo oportunidade, e às vezes não cabe no que eu estou fazendo, sabe? Por mais que eu queira oferecer aquilo, então, igual a gente está falando, né? Tipo, os artistas grandes e tal, que hoje em dia estão com cachês bizarros, sabe? Tipo assim, não, assim, vem com uma estrutura muito grandiosa que, assim, que acho que se compara até aos artistas internacionais. Então, assim, eu tô falando, o artista não escolhe ser, sabe? Acontece, isso transborda e acaba se conectando de alguma forma comigo também, porque eu tô te falando, eu não quero um DJ que tá ali tocando para ele mesmo, eu quero um DJ que quer sentir a festa e que quer fazer daquilo um acontecimento, sabe? Então, eu acho que de alguma forma também falta mais isso, né? Esses artistas que querem trazer a sua identidade real. O que me conecta com esses artistas, principalmente os artistas aqui, é ver essa sede de querer colocar a arte deles para fora, sabe? Fazer acontecer, Fazer acontecer, e não só aparecer, né? Porque aparecer faz parte do negócio. Só que se manter naquilo, viver disso, é difícil porque tem que ser real, sabe? Se não é real, eu já vi muitos artistas nos bastidores, o Lucas também com certeza já presenciou isso, de não querer atender um fã, ou tipo, estrelismo,
que também digo, acho que faz parte, só que se você não quer quer guardar a sua arte para você, se você não quer colocar isso para fora, eu não acho que não é artista. Tem um caminho, né, para seguir isso. É igual você falou que o estrelismo, entre aspas, ele faz sentido para o artista de alguma forma, porque ele, né, mas é o ego, né, gente? Não tem como. De alguma forma faz isso faz sentido parte. para ele. Não Só quer que dizer você tem que contribuir. Isso tem que ser transpassado, sabe? Quando você consegue colocar a sua arte para fora, isso toca outras pessoas, acabou. Sim. E, Lucas, me fala. Nesse lance da conexão do artista com o produtor, há pouco tempo eu falei, né, das crianças do Janela Solar, que fofo. Agora eu vou ser bem rude. A forma de conectar o artista com o produtor é tendo artistas profissionais. Às vezes, como eu falei no início, você sabe onde seu trabalho cabe? Porque às vezes você quer trabalhar, mas aí você tem um release escrito sobre o seu trabalho. Você tem um documento que prove que você trabalha e que você possa. Porque, assim, viver de sonho é lindo, mas não paga a conta. Então, assim, se é isso que você quer, eu vou acreditar em você. Mas a gente precisa de entender que a gente vive numa sociedade que a gente depende de determinadas coisas, burocracias. Então, assim, a forma de conectar um artista com um produtor, para mim, é sendo profissional. Sabe? É chegar no horário que foi combinado. Tipo, entender. Pô, tal trabalho, eu preciso de tais documentos para prestar. Para outro, eu preciso de outro. Você precisa de sacar tudo isso. Sabe? Tipo, é muito difícil, às vezes, com a demanda, a alta demanda, a gente fazendo um monte de coisa, e a gente tem que parar para explicar uma coisa. Tipo, o artista precisa de correr atrás, infelizmente. Né? Ou, assim, se às vezes você é só artista, tipo, você não consegue lidar com a burocracia. Chama um amigo. Então, chamou uma amiga, que foi a Liz, e resolveu o seu problema. Sabe, tipo, a solução tem que vir do artista. Não adianta o produtor querer contratar e ainda ter que resolver o seu lado. Cada um vai fazer o seu trabalho. Então, se você não consegue, chama uma amiga e resolva, sabe? Acho que é essa a forma mais fácil de conectar. E também, que eu também já disse, do mostrar o seu trabalho. Não adianta, tipo assim, quando pintar uma oportunidade, lembra de mim? Tá, eu vou lembrar de você fazendo o quê? O que você está produzindo nesse momento? Eu preciso de entender para saber aonde você cabe também. Sim. E aí volta a você também saber aonde seu trabalho entra, né? Onde ele pode entrar ou não. Sim. Eu vou colocar até minha própria experiência dentro disso, porque eu comecei a ser DJ porque eu queria expressar minha arte. Não comecei a ser DJ porque eu queria ganhar dinheiro. Então, quando eu entendi que ser DJ poderia me dar dinheiro também, foi aí nesse momento em que eu consegui, né, e fui me aproximando e fui imergindo em outros lugares que não fazem parte só do lugar que eu estou ali atuando como artista, mas também procurando saber, entender quem são os outros artistas da região, quem são os outros produtores culturais da região, quais são os outros espaços que, de alguma forma, eu posso estar ali ou não, ou, né, só estar ali como público, né? Então, quando essa chave virou, realmente é uma chave que vira. E eu acredito que existem perfis. O perfil do artista que realmente está fazendo aquilo porque é da alma dele e ele só olha para aquilo. Uma coisa que eu já conversei muito com você e que você já me falou muito, que é a questão de, tipo assim, você tem que ser profissional, você tem que saber que o seu cachê ele tem o seu valor porque você investiu nisso, você investiu naquilo. E é uma coisa que eu não tenho na minha personalidade, mas eu comecei a ter, e tem pessoas que já têm essa personalidade, que já enxerga muito bem a estratégia, já enxerga muito bem, eu vou ali, eu vou assado, eu vou investir nisso, tanto e tal. Mas que tudo bem também não ter. Né? E tudo bem também não ter, porque eu tô falando. O artista, como eu falei, mas não escolhe. Você escolheu ser artista? Não. Se pudesse, voltava atrás? Não. Também não voltava, não. Então. E aí a gente está aqui justamente para aprender, cara. Para saber que, olha, tem um caminho que você pode seguir, sabe? Então, talvez tenha algum artista aqui hoje que agora vai pensar, porra, talvez se eu fizer um release,
né? Talvez, tipo, se eu tiver alguém que pode me ajudar com essa coisa que para mim também é muito difícil, essa coisa das leis, né? Que vem, tipo, apoiando. É muito burocrático participar disso, como o Anderson estava falando. Então, assim, a gente está aqui para isso, para aprender. Então, assim, ninguém... E o que é primordial, ninguém faz nada sozinho, sabe? Até um artista, ele não é um artista sozinho. Então, eu acho que esse fluxo de informações vem com essa ideia, sabe? Tipo, de trazer que a gente está sempre aprendendo. A gente está aqui para isso, para aprender e continuar fazendo. E essa coisa também do artista, que a gente já discutiu também, tipo, do artista do interior. Cara, a gente já carrega isso. Às vezes é quase folclórico, né? Do tipo assim, você vai para Rio, São Paulo, você é de Volta Redonda, você é artista do interior. Assim como a gente se enxerga como brasileiro também, né? Não, porque tipo a gente olhando a galera do norte, vira quase Saci Pererê. Sabe? Tipo, ai que bonitinho Saci. Sabe? Tipo, a gente é do interior, mas a gente é artista. Então, assim, quando eu falo essa questão de documentação, é inclusive porque a gente já está um degrau a menos, né? Sempre vão olhar a gente com esse lugar regional, folclórico. Se a gente chega ali, sem a nossa documentação, sem a nossa profissionalização, menos a gente vai ser olhado. Então, assim, a gente ainda tem que dar aulas para mostrar que a gente está aqui, entendeu? A gente existe. Falei isso agora também no show do Quarto L, lá no Rio. Falei que a gente segue carregando isso, né? Do tipo, artista do interior. Artista regional. Por que não é só artista? Não chama a Duda Beat de artista regional. A maioria dos artistas gigantes que tem vieram do interior também. Mas aí, quando vai para a capital, né, que... Mas tem parece, esse movimento parece um pouco que é por a gente ser que a gente quer lutar mais ainda, né? Tipo assim, já que eu não tenho tanta atenção, eu vou começar a procurar essa atenção. Talvez seja até um privilégio ser do interior, nesse sentido de você ter uma identidade formada, assim, mas as pessoas te reconhecem, né? Sei lá, não sei. Eu acho que essa coisa da identidade cultural reflete muito no trabalho, né? Então, tipo, quando a gente volta a citar aqui, quando a gente cita artistas do Norte e do Nordeste, fica parecendo que eles têm uma cultura mais forte do que a nossa, mas é só porque é longe da nossa e a gente já olha com outro olho, a gente já pensa nesse lugar do regional, do diferentão. E como eles valorizam a cultura deles. Isso também. Né? Como eles carregam a cultura deles, como eles fazem questão de falar que são de lá. E por isso que é importante a gente fazer questão de falar que a gente é do Sul Fluminense. Sabe? Que a gente respira pó da CSN, que a gente tem Barra Mansa, que a gente tem Pinheiral, que a gente tem várias cidades aqui ao redor. E que ainda com muitas dificuldades a gente faz acontecer. Por isso que vocês são artistas. Você está falando assim, eu não sou artista. Artista é isso. Eu não sou artista, não. Deus me livre. É criar espaço. E, Vitor, eu quero bem saber de você como que surgiu aquele pensamento assim, cara, é por isso que eu estou fazendo arte, é por isso que... O que aconteceu, se tem algum momento histórico para você, que você fala assim, cara, eu estou no lugar certo, é isso que eu vim fazer na Terra, sabe? Mas acho que eu não sei se eu tive isso. Mas, assim, eu acho que até tem isso, cara, que o Lucas falou, do lance de viver de sonho. A realidade do artista, assim, a maioria dos artistas que a gente conhece aqui, a maioria tem que fazer outro trampo, conciliar com outro trampo, não consegue se dedicar integralmente para o que faz. Eu acho que até eu tá indo cada vez mais para a Antenada e cada vez menos tocando. Pô, fui várias vezes, toquei lá no Sesc, com vários projetos. Cada vez menos tocando, cada vez menos me entendendo assim como artista, cada vez mais me entendendo nesse outro lugar, não por preferir, mas por necessidade mesmo, né? A gente precisa... vem filho, vem um monte de coisa, a gente precisa, cara, e aí, sabe, não dá para ficar vivendo de uma parada que não é realidade. Aí, já me perguntaram isso, como é que é viver de música? Eu falei, cara, talvez ter que apertar uns parafusos, ter que fazer outra coisa, porque só isso, às vezes, não é o suficiente mesmo. Enfim. E é real, isso é real. E você, amigo, me fala também, um grande feito. Mais uma vez, fui fofo, fui rude, agora vem um momento dramático. O meu foi indicação da psicóloga mesmo. Tipo, eu comecei a fazer teatro com 10 anos por uma indicação da psicóloga. Tipo, a arte entrou na minha vida dessa forma, como uma forma terapêutica, mas
depois eu voltei porque eu quis, né? Porque aí me apaixonei, comecei a fazer teatro com 10, parei, voltei com 14, e dos 14 até agora, até hoje, eu nunca passei um ano sem olhar um teatro. E ontem eu estava fazendo essas contas, assim. Eu achei muito privilégio ser brasileiro e ter essa possibilidade de estar onde eu queria estar. O teatro é o espaço, teatro, né? Físico, é um lugar que me encanta muito desde 10 anos de idade, assim. Para mim é isso. E dentro do seu trabalho como produtor cultural, me fala assim, um showzão, um eventão, que você fala assim, caralho, é por isso mesmo que eu faço isso. Por mais que tenha sido, assim, num momento estressante, porque sempre não tem como ser só prazer, mas que depois você deitou na sua cama, você falou assim, meu Deus, é por isso então que eu faço isso, é por isso que eu ainda tô aqui. Nossa, tem muitos. Vai pensando no assim. seu também, tá? Tiveram muitas coisas importantes, mas eu acho que o que eu vou sempre lembrar, assim, com carinho especial, foi o Erasmo Carlos. O Erasmo junto com o Roberto, né, são os ídolos da minha mãe, né, desde adolescente, assim. E aí foi a pessoa que me incentivou desde o início a fazer tudo isso, que me levou para o teatro, me levou para psicóloga, me levou para tudo. E aí o dia que eu produzi o show do Erasmo, e minha mãe estava ali, e aí o Erasmo tinha quebrado o pé, já estava bem idoso, falou que não ia receber o público, porque tinha que voltar e tal. Aí eu falei, mas e minha mãe? Aí ele falou, sua mãe sim. E aí foi o dia que eu estava no camarim, né? Tipo, chamei minha mãe, levei ela pro camarim e ela encontrou o Erasmo Carlos, assim. E aí ela deu um abraço nele e ela falava muito sobre isso, do tipo da menina de 14 anos vendo o ídolo dela, assim. Acho que para mim é inesquecível nesse sentido do afeto mesmo, né? De eu poder, do meu trabalho e de encontro a possibilidade desse encontro da minha mãe com o ídolo dela. Claro que várias pessoas aqui já tiveram seus ídolos lá e às vezes eu dei um jeito, às vezes não dei, mas o da minha mãe, acho que foi o show mais marcante assim dela. Eu lembro muito bem dela chegando e abraçando ele, não querendo desabraçar. E eu falei, mãe, ele tem que começar. Eu com Cauã Raymond. Antes só de eu passar para você, eu queria saber se a gente tem as perguntas. Estão passando... Tem as perguntas? Tá rolando? Por favor, alguém pode chamar a Liz para mim rapidinho? Só para a gente poder pegar as perguntas de vocês e a gente fazer aqui, tá? Amigas, perguntas, por favor, tá bem? Amigo, conta pra gente um grande feito que você considera assim, caramba, é por isso que eu tô fazendo isso, é por isso que eu tô batendo na minha cabeça. Cara, já fiz muitos shows que eu gostei muito, né, assim, de artistas muito legais que já tive a oportunidade de trazer, mas eu acho que com certeza o maior feito que eu já fiz, acho que é o bloco de carnaval, Tô no Brilho, e é um bloco que principalmente nos últimos anos a gente só trabalha com artistas locais. Então, eu acho que aí eu vejo a força, sabe, do que a gente tem. O que as pessoas querem também é qualidade, sabe? Tipo assim, poxa, investe num som, investe numa segurança, investe, sabe? Então, assim, a gente só tinha os nossos artistas ali no palco e a gente conseguiu fazer o nosso carnaval acontecer. Então, assim, é o que eu tô falando, quando a gente ama o que a gente faz, eu penso no bloco e penso no que a gente conseguiu fazer, a gente mesmo. Aí eu lembro do bloco, quando eu discotequei, que eu fiz a maior ola da minha vida, Amaral Peixoto inteira. E você vê como começou, e, tipo, começou muito pequenininho ali na rua e tal. E não sei, às vezes perguntam, por que você acha que cresceu tanto? Não sei também, mas acho que porque é muito amor envolvido na minha vida. Muito, muito. Por isso, pelo de vocês, né? É muita gente que ama o que faz envolvida. Então o resultado, acho que é esse. Muito lindo. Temos perguntas da galera aqui? Quem quiser, se alguém tiver interesse de fazer alguma pergunta para os nossos convidados, esse é o momento. Eu vou até você e trago a sua pergunta. Ou você pode vir até mim, também, que seria ideal. Mas como sei que vocês são tímidos, eu vou até você e trago a pergunta. Faz seu nome, gata. Eu sou o Fabrício, prazer. Acho que eu conheço
todo mundo que está na mesa, mas a minha pergunta é porque eu tenho uma pesquisa em arquitetura que fala justamente dos espaços de Volta Redonda e essa apropriação que a cultura tem perante a CSN, que antes eram espaços da CSN que viraram de cultura. E aí eu jogo para vocês qual que é o papel do espaço de cultura para criar identidade e pertencimento dentro do movimento artístico. Eu queria que vocês me respondessem essa visão. Nossa, pode repetir. Identidade e pertencimento dentro dos ambientes culturais. Eu acho que tem essa questão dos artistas, né, da gente ocupar esses espaços para que esse espaço tenha uma identidade, né, porque senão ele não vai ter essa identidade da cidade. Nossa, Fabrício, que difícil. Consciência também. Para os seus TCC, né? Mas aí, mais uma vez, a gente volta para aquilo. Vem muito da verdade do próprio lugar, né? Então, assim, eu, como uma pessoa branca, quando eu fazia o Aue, eu conheci a Carol, né, Carol? E ela trouxe a festa Bafro, eu nunca poderia fazer aquilo. Então, você vê como ela assumiu esse papel, não só de artista, mas de também trazer pertencimento para o lugar. Fazer aquilo não só um DJ set, né, mas fazer com que as pessoas se reconhecessem ali. Eu nunca poderia fazer isso. Então, não é só, acho que esse papel não é só do dono, sabe, ou do espaço em si, é das oportunidades que envolvem aquilo. Essa é pelo menos o que eu acho, né? Eu acho que tem isso também, e a questão da gestão, né? O espaço precisa de uma gestão. Cara, é isso, para a gente transformar um espaço que ele se identifique, não vai ser só o dono, não vai ser só a gestão, o público. Aí eu volto lá atrás, as primeiras coisas que eu falei, da responsabilidade como público. Porque, assim, uma vez que a gente tem o Antenados, e aí ali passa a frequentar um outro tipo de público, talvez a gente saia. E aí a identidade vai ser criada pela frequência. Obviamente, quem está dentro, o dono, o gestor, ele precisa de direcionar. Mas como a gente também, há muito tempo atrás, eu tinha lá o Música Livre, que era com a galera nova da música, né? Então, tipo, foi Carol Conká, Silva, Letrux, Jalu. Tipo, tinha um segmento e a gente já sabia quem era o público que ia lá, né? Então, eu meio que dava aquilo. Mas pode começar a chegar um outro público que eu não tenho mais controle sobre isso. E aí, nem por isso vai deixar de ser identidade, né? Porque aí vai criar uma identidade que não era a que eu esperava, mas está se criando uma identidade. Eu acho que isso aí é tempo, né? A gente precisa de um tempo, de uma fluidez para a criação dessa identidade. Eu acho isso. Não sei se eu te respondi, não. Eu só para completar, eu acho que é aquilo que eu falei, assim, a cultura está aí, e, de certa forma, a primeira oportunidade, a galera também já se apropria, no sentido assim, cara, a galera chega e fala assim, pô, eu quero isso, é isso aqui que a gente precisa aqui na cidade. Então, já tem, de certa forma, um pertencimento aí, assim, né? Da galera se entender, falar, pô, cara, isso aqui é um lugar que eu compartilho as ideias, como a Genestra falou aí. Enfim, e aí a galera já toma conta, pô, vamos lá, incentiva, somando com o que o Lucas falou também. Enfim, é por aí. É tipo como se a gente não precisasse... Eu não quero ter que sair daqui para poder realmente viver, dançar, curtir, estar num lugar... Acho que é dentro disso, né, que a gente está falando. Da gente daqui mesmo conseguir fazer isso. Não ter que ir para o Rio, para São Paulo ou para outra cidade, só para poder curtir, viver, né, arte. A gente tem mais pergunta? Oi, gente. Queria primeiro cumprimentar vocês. Primeiro, Fábio, pelo bloco de carnaval que ele fez esse ano, só com artistas da região. Isso é uma coisa que a gente acha muito legal aqui, né? A gente que é artista, que participa desses eventos. E, realmente, o investimento em qualidade e só com os artistas daqui faz toda a diferença, não só para o público, mas para a gente também que trabalha, né, com arte. A gente gosta muito de ver isso. Então, parabéns, tá? Com o Case também, parabéns. Sempre que pode, envolve artistas daqui. Eu não preciso nem falar, né, gente? Isso aqui já é veio de guerra.
Muito obrigado pelos espaços que você abre pra gente também, tá? Que é recentemente que a gente tem acessado ali também o antenado, a galera mais nova, também do underground. Também queria agradecer. A minha pergunta vai muito no espaço de vulnerabilidade. Então, quem quiser responder, responde. Quem não quiser, pode se guardar. Qual foi a maior porrada que vocês já tomaram nesse tempo de produção que virou uma chavinha na cabeça de vocês e vocês pensaram assim, putz, eu preciso mudar isso para as coisas darem certo? A primeira foi Black Alien, em 2015. A porrada. Foi maneiro pra caramba, foi uma realização, mas... Eu acho que a porrada é diária. Não, eu acho que para mim a porrada foi quando eu saí do teatro e fui para música. E aí eu não entendia nada, né? Eu não sabia o que era um rider. A coisa... E foi como o Fábio falou, eu nem escolhi. A coisa caiu para mim. Né? Isso, vim do teatro a vida inteira. E aí a música chegou, se aproximou, me conquistou e me levou. Mas aí eu não sabia lidar com ela. E acho que a porrada foi essa. Eu precisei de ter um diálogo maior e também que aconteceu. E mais uma coisa que eu acho importante, aconteceu muito com a galera daqui, né? Os meninos da Amplexos, Tiago El Ninho, Quarto do L, Ramiro, Vitor. Eu comecei a ter uma troca maior com eles. Chan, Pablo, Rafael Garcês. Eu comecei a ter mais troca com eles para entender melhor da música. Mas aí foi uma porradinha de leve, foi legal. Eu acho que as porradas que eu levei foram minhas, pra mim mesmo, sabe? No sentido de... Mas eu acho que isso faz parte do artista também, de qualquer pessoa. De que, mas se eu tivesse essa cabeça, se eu tivesse isso, se eu tivesse preparado de tal forma, eu poderia ter conquistado tal coisa, eu poderia ter feito mais não sei o quê. Então, essas porradas eu me dou, mas hoje eu dou com carinho. Acho que a maior porrada foi eu querer sair da minha zona de conforto. Eu já tinha uma casa noturna e aquilo já não era mais verdadeiro dentro de mim, sabe? Eu acho que quando você faz uma coisa e você visa só o dinheiro, você fica pensando, eu vou fazer isso porque vai me dar dinheiro. Eu vou fazer uma música porque vai me dar dinheiro. Cara, não te dá nem dinheiro, nem felicidade. Então, a minha maior porrada foi escolher ser feliz, trabalhar com o que eu amo e com verdade, acreditando nisso. Então, com isso nasceu a minha empresa, que é a Fluxo, e é um fluxo de sentimentos verdadeiros, sabe? Então, eu nunca vou querer viver, óbvio, a gente precisa de dinheiro até mesmo para trabalhar, para fazer coisas de qualidade, mas eu nunca vou querer que isso seja o principal, sabe? O principal eu faço porque eu amo. E a gente sofre, porque a gente ama e a gente sofre. A gente leva prejuízo, dói. Só que, eu tô feliz, porque eu faço o que eu amo. Esse é meu maior privilégio. Obrigado, gente. Temos mais perguntas. Gente, eu tô adorando ser apresentador assim. Nasci pra isso. Alô? Bom dia a todos. Boa tarde já. Sou irmão do Lucas, para quem não me conhece. Para mim, legal participar de um painel desse. Eu sou da área de finanças, então escutar vocês falando mostra... Eu sempre falo com o Lucas, assim, entender a cultura para mim é como vocês entenderem os números. É um desafio. Mas primeiro falar que eu estou feliz, assim, escutando o Lucas falando, dá para ver assim a maturidade profissional. Meu irmão, parabéns, Lucas. E o que eu queria elogiar. Foi fofo, rude e de maneira geral, acho que assim, que falar um pouco do Fábio. O Fábio falou que é difícil. Fábio, é uma coisa que eu vou te falar, em todas as profissões, tudo é difícil. Cara, tenta excluir essa palavra da sua cabeça e pensa que é trabalhoso. Porque todo mundo consegue fazer tudo aqui dentro. Todo mundo, em qualquer área. Se eu for abrir uma lanchonete, é difícil. Ou é trabalhoso. Todo mundo consegue. Vocês estão aqui num painel que com certeza 50 anos atrás não existia. Hoje vocês têm suporte do governo. O secretário de Cultura estava aqui. Então, olha o quanto de riqueza, né? Olha a quantidade de gente que está aqui escutando vocês. Então,
é difícil, mas esquece isso e fala, é trabalhoso, porque em todas as áreas é trabalhoso. E assim, o que eu queria trazer para vocês, na verdade, é fazer 2 perguntas. Eu não sou woke, então vocês já sabem, mas é trazer assim, dentro da minha área, quando eu me posiciono politicamente, eu perco 50% dos meus clientes. Tá? E então a minha pergunta é, por que culturalmente vocês não enxergam isso como uma estratégia? Do ponto de vista, a gente está aqui num painel onde tem vários homossexuais, tudo bem, mas por que estrategicamente, tudo bem do ponto de vista assim, por que vocês não se posicionam, trazendo a família? Eu fui visitar o Lucas lá no SESC um dia, eu falei, cara, como seu trabalho é importante. Assim, meu filho foi, né, minha esposa foi, eu falei, cara, entendi o quanto que é importante, não só para os artistas, mas para a comunidade, né, para a cultura, para as pessoas. E a forma, o Lucas está representando uma instituição, né, que é o SESC, que vende verbas, enfim, ele é realmente privilegiado dentro de qualquer setor, mas por que vocês não utilizam isso também estrategicamente? Essa é uma pergunta. E a outra é, o que, dentro do trabalhoso, o que faz vocês fazerem um evento enquanto produtores ou enquanto artistas e sair falando, esse evento, essa produção foi perfeita, foi... Assim, o que seria uma produção boa? É uma produção que dá grana, uma produção que sai todo mundo feliz, o que o público sai aplaudindo? O que é o sucesso dentro da cultura? Porque dentro da minha área, o sucesso é onde dá mais dinheiro. Né? Para mim é muito fácil quantificar, mas a cultura não é tangível. Né? Então, seriam essas 2 perguntas. Eu vou puxar a questão do posicionamento político em relação à representatividade que a gente tem política, né? Que é uma coisa que está, graças a Deus, mudando agora, mas a minha própria arte ela é um posicionamento político. Então, as pessoas que me enxergam ali e se identificam dentro daquilo que elas podem achar que eu sou ou não, já é uma expressão política. A forma como eu consigo interagir, até mesmo nas minhas redes sociais, ou as pessoas que vêm conversar comigo, já é a minha política. Agora, na questão de se posicionar politicamente, é a questão da representatividade. A gente está correndo atrás, e eu acho que é uma luta que nunca vai terminar. Agora, dentro da questão da satisfação, né, Então, eu como mais pro lado artístico, quando eu sinto que eu sou bem tratado de uma forma que eu nem pensava que eu poderia ser tratado, é o sucesso artístico para mim. Porque a gente, como artista, assim, um pouco nessa coisa de, mas será que eu mereço? Não é será que eu mereço? Eu mereço sim. E aí, quando eu vejo isso acontecer, que, tipo, não, a pessoa está te tratando bem do início ao fim, desde a entrada, é o seu camarim, não, você está precisando de alguma coisa, tudo isso, para mim, é o sucesso. É o merecido, mas que a gente está acostumado a não ter, mas a gente sente isso. Eu acho que o sucesso, para mim, do evento, ele, igual você falou, não é tangível. Então, por isso que é tão difícil mensurar o valor, né? Mas, para mim, eu acho que um evento de sucesso, eu acho que ele não é imediato, né? Eu acho que, para mim, o evento de sucesso é a possibilidade da gente estar aqui conversando e, quando a Liz chamou, ter o Alan, mesmo ele não poder estar aqui. Isso, para mim, foi o sucesso. Porque ele foi meu aluno quando ele tinha 6 anos de idade. Então, tipo, esse é o sucesso. Para mim, isso que importa, assim. Acho que no meu caso, eu acho que o sucesso ele é mais longo, né? A coisa, eu preciso da transformação, eu preciso de ver. Eu preciso de ver que o Genessa foi tocar em Itaipava, porque eu abri uma roda de negócios, o Lucas foi, Carol, o Guga está com o trabalho dele inscrito no edital, o Alan é uma pessoa agora que já é um homem formado, trabalhando com cultura. Acho que esse que é o sucesso. As crianças do SESC correndo, falando mal da peça, gosta da peça. A Maria que me cobra o SESC Volta Redonda. Mas vai ter? Gente, eu não sei.
E a questão política, amigo? Ah, não, e posicionamento político, eu acho que quando a gente fala de posicionamento político, a gente precisa de entender, tipo assim, do posicionamento político ou partidário. Eu acho que quando a gente está, como você disse mesmo, tipo, a gente trabalhar com o que a gente trabalha, a gente não esconder exatamente quem a gente já é um ato político. Quando eu assumi o meu trabalho na música, eu ouvi algumas coisas que transpassavam o meu trabalho. As pessoas questionaram coisas relacionadas à minha sexualidade dentro do meu trabalho. E assim, o meu posicionamento político estava ali o tempo inteiro. Eu não sucumbi e eu não vou sucumbir. Uhul! Não tolerarei! Não tolerarei, agora desculpa, Acho que com relação ao posicionamento político é isso, é ser o que a gente é. Minha mãe está ali, minha irmã está ali, então não preciso esconder isso da minha família. Com relação ao sucesso, também é isso. A minha irmã trabalha junto comigo, ela é mais nova do que eu, ela é uma mulher, eu respeito ela. Eu trabalho com muitas pessoas que também têm que respeitar ela sendo mulher. E eu aprendo isso muito com ela, aprendo a respeitar uma mulher também. Então, eu acho que isso vem muito político. E o evento de sucesso também, como o Lucas falou, a gente promove encontros, a gente está aqui se encontrando. Então, se alguém virar para mim ali fora e falar, tipo assim, porra, o que você falou foi tão legal. Então, assim, isso é o sucesso, sabe? Quando eu tô assim, aí vem uma mulher de barrigão, fala, conheci lá no... Aí eu falo, tipo, porra, esse foi um eventaço de sucesso. Então, assim, eu tô falando, o meu trabalho não é pra mim, sabe? Não adianta eu fazer uma festa que só eu vou gostar, ou fazer um evento que só eu vou querer ir. Eu não tô fazendo pra mim, sabe? Eu tô fazendo pra modificar a vida das pessoas. E as pessoas têm que ir sair desse digital, né? Voltar pra realidade, sabe? Tipo assim, esquecer, viver aquilo. Porque hoje em dia a gente tem medo de fazer tudo. A gente tem medo de falar, a gente tem medo de dançar, a gente tem medo, porque vão me filmar, vão me expor, e não vive, cara. Não faz o principal, que é viver. Então, assim, o meu evento de sucesso é quando eu vejo que a pessoa tá no chão, caída, rolando. Eu falo, é isso, cara. É para isso que eu trabalho. Muito sucesso, né, Carol? Eu acho que, em relação ao sucesso, eu concordo bastante com o que o Lucas falou. E até tem assim, exemplos assim, na Antenado, às vezes é só mais um dia de trabalho, a gente atrás do balcão, fazendo as coisas. E aí, o Guga sabe que, pô, ele já trampou lá com a gente várias vezes. E aí, às vezes, tá rolando um bom rock and roll, a galera, pô, lá no moche, né, cara? Aí, daqui a pouco, pô, chega um cara, um moleque, assim, fala, cara, pô, vou tatuar Antenado aqui, vou... Um moleque, Exatamente. A gente vai percebendo a importância da parada, né, cara? A gente vai vendo, pô, como é que a gente, de alguma forma, mesmo no cotidiano, no dia a dia ali, a gente interfere na vida das pessoas, às vezes, de uma forma grandiosa, né? E a relação ao resto, vocês já falaram aí, pô. Eu prefiro. Pessoal, quero agradecer todo mundo que está aqui, Vitor, Lucas, Fábio. Vamos continuar abrindo portas e... É isso, né, amiga? Muito obrigado a todo mundo que está aqui, viu? Valeu mesmo. Uhul! Valeu! E eu queria, obviamente, agradecer a todos vocês, a Genestra, que comprou essa ideia maluca de ser mediador. Mas arrasou. Você arrasa em tudo, né? Muito obrigada a todos, gente.